para outro lado, que é o lado da burrice, a gente queria muito falar sobre isso porque tem sido tema recorrente do nosso programa. A gente tem aqui o Bolsonaro o bolsonarismo como um todo, como o nosso maior fornecedor de pautas. Aliás, a gente tem 17 mil pautas aí, né, pra render. A gente tá vendo um belo rapaz ali com a camiseta do Batman e fica até aquela relação de Coringa e Batman. Se o bolsonarismo acabar, aí o que a gente faz, sabe? Essa coisa. Exatamente. E a gente tá vendo agora, assim, com muito prazer, inclusive, um derretimento, um desmoronamento, que começa lá com a questão da fraude da carteira de vacina, que leva à quebra de sigilos, e a gente começa a ver um monte de informações. A gente chega depois na questão das joias sauditas, a venda do Rolex e a recente recompra do Rolex para evitar maiores problemas. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, porque eu acho que esse é um assunto muito quente e que fala um pouco mais sobre como a gente tem a sorte de que, apesar de maus, eles são incompetentes. É os dick vigarista. Os dick vigaristas. Mesmo, né? A gente, às vezes, tratava o Bolsonaro e o seu entorno ali como se fossem pessoas muito profissionais em coisas altamente complexas. Imagina, eles tentaram dar um golpe de Estado. Isso dá um requinte para eles, que quando você vê uns trambique que nem esse, você fala, não é possível, eu tô lidando com trambiqueirinho, com gente que quer se dar bem. Sim. E veja, eles viram na presidência da República essa oportunidade de se dar bem, de ter poder. E fizeram a festa, né? Porque para além desses trambiquinhos, eles mudaram toda a estrutura da Polícia Federal, da Polícia Rodoviária Federal, tanto é que está comprovado. Tentaram impedir as pessoas de votar no segundo turno. Botaram no Supremo Tribunal Federal, um terrivelmente evangélico, e um ali que vota tudo a favor dos caras. Mudaram efetivamente a estrutura do país. Ganharam muito dinheiro individualmente, mas eles também foram deixando os tentáculos deles por aí, né? E por isso que é importante agora que haja uma responsabilização assim até o final. Mas o que me faz ficar assim com uma coisa muito reflexiva é o que levou essa gente a virar tão poderoso, sabe? Como é que é uma gente que parece que é tão burra, como a gente tá falando, tão desqualificada, trambiqueirinha, ficou tão poderoso de uma hora para outra. Cara que não foi de uma hora para outra, né? O Bolsonaro ficou 32 anos, se eu não me engano, no parlamento e fez muita relação ali com as milícias no Rio de Janeiro e também com a ala golpista, que quase a maioria, mas a ala golpista das Forças Armadas. Conseguiu se aliar e se alçou num momento de profunda crise política, econômica, social, com um alinhamento internacional que tinha o Donald Trump também, que bancou a campanha dele financeiramente e politicamente. Também não foi só o acaso, né, que levou esses idiotas ali. Teve o ódio também de uma classe contra o PT, então acabou votando nele acreditando que ia acabar a corrupção, acreditando que ia ser outro governo, e olha só, né? A imprensa se aliou a isso nesse processo de demonização do PT e das esquerdas, então realmente eles conseguiram prosperar. As fake news, né, como um aparelho ideológico profissionalíssimo, na verdade, que até hoje a gente fala, que era a discussão anterior, né? Como é que a gente chega nas pessoas? Os caras já chegaram, já carregaram um monte de mentira, e aí você fica tentando limpar os cacos pelo caminho. Mas o que eu queria dizer, na verdade, porque eu me empolgo, eu vou falando outras coisas. E a gente gosta. É que eu acho que essa pauta, quando a gente fala sem anistia, né, que a gente precisa ser levada muito, muito, muito a séria. Primeiro porque a gente é muito ruim, que precisa de alguma reparação, mas porque a gente tem uma mania no Brasil histórica de não passar limpo a nossa própria história. Por exemplo, ditadura. Teve lá a transição democrática, se colocou um sinal de igual entre torturador e torturado e a vida seguiu, não teve responsabilização. Na Argentina, dia desses, teve uma marcha de centenas de milhares de pessoas em repúdio ao que foi a ditadura, que lá foi inclusive mais sanguinária, né, do que é no Brasil. Mas ela tinha gente, óbvio, uma grande coluna de partidos de esquerda, mas tinha também empresários, tinha imprensa, tinha partidos de direita na rua. A ditadura nunca mais, é muito sério. Lá é uma vergonha pro povo a ditadura. Ou na Alemanha, quando você fala do nazismo, por exemplo, você não pode nem falar a palavra. É algo de profunda vergonha. Aqui, os caras dão risada quando falam do Ustra, entendeu? Eu tô levando para esse lugar porque é semelhante para mim. Tem que ter reparação com o que foi o bolsonarismo. Os caras quiseram dar um golpe, os caras mataram muita gente na pandemia. Os caras utilizaram a estrutura pública para aperfeiçoar o trabalho das milícias no Brasil. É muita coisa muito séria e precisa de reparação, porque senão naturaliza. Quando é que a gente vai
ter o repúdio social para uma declaração misógina, por exemplo, como foi do Sim. idiota né, que falou essa Sim. semana. Aham. Eu não vou falar quem é ele, porque senão eu posso ser processado. Do idiota que falou esses dias aí. Se não tiver reparação, Pois é. vai seguir naturalizado, assim como a ditadura, os crimes da pandemia. Então não dá, é muito sério. E é irônico que, na verdade, comece por uma coisa que parece banal, né? Um trambique de joia, eu ganhei ali. Tipo assim, acho que o cara pensou, ganha ali um presentinho, vou ganhar um dinheirinho, e ninguém vai se dar conta. Mas isso vai abrir, é isso, quebra de sigilo, pô, o negócio vai chegar Não aonde? chega, não. É. E Mas esse sei lá. negócio que você falou sobre você ter vergonha de coisas que aconteceram na história, né? E você lembrar disso e não comemorar, eu não sei, né, se vocês vão concordar comigo. Mas você não acha que também tem a ver com a educação no Brasil? Porque muitas vezes a gente não aprende na escola, e eu vindo como um aluno de escola pública, né? Muito desses temas que são importantes para a gente ter consciência de por que a gente não pode idolatrar uma ditadura, ou porque é importante a gente ter noção do fator histórico do Brasil, do que representou aquilo naquele momento. Então, você não acha que até na educação também não é importante a gente ter um respaldo assim para as pessoas entenderem o lado que elas têm que estar, sabe? Criar um Eu acho- pensamento crítico. Com certeza. Tem uma lei até que foi uma conquista do movimento negro no Brasil, que eu me esqueci o número dela, mas é aquela que institui a obrigatoriedade de cultura e história da África e do povo negro. É uma lei que não é efetivada, como a maioria das leis no Brasil, na verdade. Mas ela acho que cumpriria com esse papel, não só de entender o que foram os horrores da ditadura e contra a população negra, que ainda continuam, na verdade, na estrutura da polícia, na desigualdade, na exclusão social, mas também de saber outro lado da história, né? Questões boas, importantes e de luta mesmo, de resistência, né, da população negra. Se a gente tivesse acesso a isso de verdade, talvez a nossa história fosse diferente. E é por isso que esse conhecimento também é negado, né? Você Então, vê. eu concordo totalmente com Não, e você. você vê a direita como ela é totalmente contra a educação, né? Eles não são a favor de quase nenhum projeto que, tipo, pô, vamos dar mais educação pra galera da periferia, vamos trazer mais informação. Tanto que o Tarcísio, ele tava lá fazendo todo o rolê dele pra mudar o nome da estação que ia se chamar Paulo Freire pra outra. Verdade. Sabe? Então o Paulo Freire, pra eles, é tipo o diabo que passou pela terra, quando na verdade tava passando mais informação, né? Aí eles falam sobre escola sem partido. Exato. Aí existe uma linha mais extremista que fala sobre homeschooling, da aula em mano. casa. Que eu vi até gente, que não vale ser citada, dizendo que é a favor de corte de investimento em educação, porque pelo menos assim a gente tira o dinheiro desses doutrinadores que são professores, entendeu? E tudo isso é projeto para manter o povo ignorante com relação a uma história nefasta, talvez na esperança de que ela se repita. Até a gente chegar ao ponto absurdo de um Ricardo Salles poder homenagear a ditadura e isso não ser não ter o tamanho da repercussão que deveria, ou até, na minha opinião, o tamanho da punição que deveria, porque isso daí deveria ser algo passível de uma cassação. Como que alguém pode homenagear uma época que torturou e matou pessoas? E o sabe? Bolsonaro se criou assim, né? Pois é. No golpe da Dilma, no impeachment, ele elogiou o Ustra, Pois É um é. absurdo. que foi o torturador dela e de tanta gente. E ele virou presidente da República há pouco Então, tempo porque eu acho que depois, chega entendeu? uma galera que não sabe quem é o Ustra. Então, pra eles, esse cara deve estar falando de alguém que foi importante. Se ele foi contra a Dilma, e a Dilma é esse monstro, então, sabe? É isso. Exato. Falta realmente essa educação que eu tenho certeza que é projeto deles, Sim. que não certeza. seja passada, né?